Livro 11. Primeiro, estas são as propriedades da alma racional. Ela vê a si mesma, analisa a si mesma e se molda de acordo com a sua vontade. Além disso, saboreia os próprios frutos que produz, pois os frutos das plantas e os produtos animais, como a lã, são geralmente colhidos pelos outros. Também é uma propriedade da alma racional alcançar o seu próprio fim, chegue quando chegar o dia da morte. Assim, não é como na dança, no teatro e noutras representações, onde a ação fica por acabar quando algo a obstrui. Em cada parte e no ponto onde foi surpreendida com a morte, ela perfaz, completo e acabado, o seu propósito, podendo dizer: eu tenho tudo o que a mim pertence. Mais que isso, ela atravessa o mundo todo, o vácuo circundante e sua forma, penetra no infinito do tempo, abarca a reprodução periódica do universo, considera todos os aspectos e verifica que nada de novo verão nossos sucessores, nem viram nada mais notável nossos predecessores. Mas, de certo modo, por menos inteligência que tenha, o homem que alcançou seus 40 anos já viu tudo o que foi e tudo o que virá a ser. Também são próprios da alma racional o amor ao próximo, a verdade e o pudor, bem como não dar a nada mais valor do que a si mesma, o que é uma característica da lei. Assim, pois, se conclui que não há nenhuma diferença entre a razão reta e a razão da justiça. Segundo, você há de desprezar o deleite do canto, da dança, dos exercícios no ginásio, se decompuser a melodia da voz em cada uma das suas notas, e daí perguntar a si mesmo: será que esta aqui de fato me agrada? E assim se envergonhará de reconhecê-lo. Da mesma forma, será se decompuser a dança em cada um dos seus movimentos e posturas, ou fizer o mesmo com os exercícios físicos. Assim, em tudo exceto na virtude e no que dela advém, lembre-se de decompor e percorrer as partes uma a uma, para que possa, ao analisá-las isoladamente, ver como são insignificantes. Aplica esta regra a toda a sua vida. Terceiro, qual alma estará preparada para a qualquer momento desligar-se do corpo, se extinguir, desvanecer ou penetrar outra existência? E ao dizer preparada, entre aspas, me refiro a uma preparação edificada no juízo próprio, e não por mera obstinação, como ocorre na fé cristã, ou algo carregado de afetação trágica, mas sim uma preparação digna de um filósofo, que seja convincente e nada teatral. Quarto, realizei algo para o bem comum? Então eu mesmo também tirei proveito. Que você sempre tenha esse pensamento em mente e jamais o abandone. Quinto, qual é a sua arte? Ser um homem bom. Ora, e como poderíamos aprender tal arte, senão pelo estudo da natureza universal e da própria constituição do homem? Sexto, as tragédias teatrais foram criadas primordialmente para evocar os infortúnios e percalços da vida, mostrando o quanto eles são naturais e tornar clara a contradição que há no fato de nos afligirem no mundo lá fora os mesmos dramas que, quando encenados dentro do teatro, nos seduzem. Dessa forma, compreendemos que tais infortúnios são inevitáveis e atingem até mesmo aqueles que exclamam: ó citero! Ora, muitas vezes os autores de tragédias nos disseram coisas úteis, como esta, por exemplo: se os deuses abandonaram a mim e a meus filhos, para tal há um motivo.
Ou esta: não devemos nos irritar ou afligir com as coisas que acontecem. Ou ainda esta aqui: ceifar a vida como se ceifam as espigas fecundas. E outras semelhantes. Após a tragédia, nos foi apresentada a comédia antiga que, com a sua liberdade de expressão e a sua linguagem franca, revelou aos homens a vaidade de tudo. Por isso que Diógenes a adotou como seu estilo de filosofia. Em seguida, faça uma reflexão acerca do motivo de termos adotado a comédia que chamamos média ou intermediária, e por fim a nova comédia que pouco a pouco se encaminhou para a mera imitação da vida. Ora, que seus autores também têm dito coisas úteis é inegável. Porém, num plano geral, qual é exatamente a finalidade desse tipo de poesia e dramaturgia? Sétimo, não lhe parece claro que nenhuma outra condição é mais favorável à prática da filosofia do que esta em que você por acaso se encontra, tão próximo do fim? Oitavo, não é possível podar um galho do seu galho vizinho, sem podá-lo da árvore toda. Assim também, o homem que se aparta de um só homem desliga-se de toda a sua comunidade. O galho, no entanto, é podado por outro. O homem por si mesmo se afasta do próximo quando o odeia e lhe dá as costas. Não sabe que, ao mesmo tempo, está amputando a si mesmo da sociedade inteira. Contudo, ele também recebeu de Zeus, organizador da comunidade humana, o dom de novamente se unir ao próximo e voltar a ser parte integrante da sociedade. Mas a cada vez que ele reincide em separar-se dela, cada vez mais difícil passa a ser voltar a se reintegrar na comunidade. Em suma, ao galho que desde o início vem crescendo e respirando junto com a árvore, não se compara ao que foi podado e se tornou a enxertar, pois os seus princípios já não serão mais os mesmos. Nono, aqueles que lhe criam obstáculos em seu caminho, pela razão reta, na verdade, jamais poderão lhe impedir de avançar. Portanto, tampouco devem lhe induzir a anular a sua benevolência para com eles. Assim sendo, seja inabalável na firmeza dos seus atos e dos seus juízos, mas também na gentileza para com aqueles que buscam de toda forma lhe tolher e irritar. De fato, você demonstrará sua fraqueza tanto ao explodir de raiva quanto ao se acovardar ante as censuras. Tanto aquele que se assusta em demasia quanto aquele que se revolta contra seus concidadãos, ambos são igualmente desertores da razão. Décimo, não há natureza inferior à arte, de modo que as artes imitam a natureza. Assim sendo, a mais perfeita das naturezas não pode ser superada pelo talento artístico. Todas as artes produzem obras inferiores, mirando as superiores. Portanto, o mesmo faz a natureza comum. Eis aí a gênese da justiça, e dela procedem as demais virtudes. Ora, quem não é indiferente às coisas insignificantes, quem se deixa levar pelas aparências, quem é precipitado ou leviano em seus julgamentos, nenhum destes pode ser considerado justo. 11º. Se não vêm para você as coisas que lhe inquietam, seja pelo medo ou pela cobiça, é você mesmo que, de alguma forma, vai ao seu encontro. No entanto, se passar a contemplá-las com serenidade, compreendendo o que realmente são, elas permanecerão imóveis, e você não mais as buscará, nem evitará. 12º. A esfera da alma permanece inalterável quando, sem se projetar para fora, nem encolher para dentro, sem se dispersar nem contrair,
brilha numa luz que lhe revela a verdade universal, assim como a verdade que reside em si mesma. 13º. Fulano me destratou? Que seja. Quanto a mim, me satisfaz falar e agir de modo que nenhum dos meus atos ou palavras mereçam desprezo. Algum outro me odeia? Que seja. Quanto a mim, permanecerei gentil e benevolente para com todos, mas estarei pronto, se a situação permitir, a lhe mostrar o seu engano, ao meu respeito, sem insultá-lo ou humilhá-lo, mas com nobreza e sinceridade, como fazia o célebre Phocion ou Phocion. É do coração que deve nascer a mansidão, para que os deuses possam vê-lo como um homem sem revoltas nem queixas. Além disso, que mal há em fazer do seu momento presente o que for de melhor à sua natureza, ou receber agora o que a natureza universal achou mais propício, tanto a você quanto à sua comunidade, uma vez que o seu objetivo é contribuir para o bem comum. 14º. Os homens se desprezam mutuamente e mutuamente se bajulam. Querem dominar uns aos outros, mas também se curvam uns aos outros. 15º. Dizer a alguém resolvi ser sincero contigo é pura hipocrisia. O que faz, ó homem? Para que se valer dessa introdução hipócrita, a sinceridade se revela de pronto, deve estar gravada em sua face, na entonação da voz, em seu olhar, como quem é amado. A tudo compreende no momento em que olha nos olhos do seu amor. O homem simples e virtuoso deve ter a mesma característica do mal cheiroso. Apenas se aproxima e, quer ele queira ou não, logo o percebe seu vizinho. Fato é que nada é mais odioso do que a falsa amizade. Evite-a acima de tudo. O homem bom, simples e benevolente mostra pelo olhar o que é, sem a necessidade de alguma explicação. 16º. Viver a mais bela vida. O poder de vivê-la está na alma. Basta que se mantenha indiferente às coisas indiferentes. Assim o fará se examinar cada coisa separadamente, comparando-a ao grande todo. Se puder se lembrar de que nenhuma delas influi realmente em nossa opinião ao seu respeito, nem tampouco nos persegue, pois estão imóveis, então perceberá que somos nós quem a julgamos. Assim sendo, nós temos gravado todos esses julgamentos em nosso íntimo, mas sempre tivemos a plena liberdade de não os gravar, ou, tendo sido gravados no momento de descuido, logo apagá-los. Ora, como a vida não irá durar muito mais tempo, também essa vigilância só precisará ser mantida por este tanto. Aliás, que desgosto podem lhe causar as coisas? Se estiverem em conformidade com a sua natureza, desfrute delas e seja feliz. Se lhe forem contrárias, passe a buscar o que convém à sua natureza. E isto basta, ainda que não lhe traga a glória póstuma, pois que todos têm o direito de buscar o seu próprio bem. 17º. Qual é a origem de cada coisa? De que elementos ela se constitui? Em que se transmutará? Após transmutada, como estará? Considere que desta transformação nenhum mal lhe virá. 18º. Se alguém lhe ofendeu, leve tais questões em consideração. Primeiro, qual é a minha opinião acerca dos homens, pois que nascemos uns para os outros. E por outro ponto de vista, eu fui criado para me juntar a eles, como um carneiro ao seu rebanho, ou um touro à manada, indo mais além, se não são os átomos, é a natureza que governa todas as coisas. E assim sendo, os inferiores existem em vista dos superiores, e estes em vista uns dos outros. Segundo, observa como eles se conduzem à mesa, no leito,
etc. E, acima de tudo, a quais necessidades ou vaidades as suas opiniões e julgamentos os escravizam. Terceiro, havendo motivos para agirem como agem, eles não merecem censura. Se eles cometem erros, é evidentemente sem querer, por conta de sua ignorância. Pois, de fato, nenhum homem se priva da verdade ou da justiça por querer. Ao menos, todos ficam indignados ao serem taxados de injustos, ingratos, avarentos e, numa palavra, nocivos para com seus concidadãos. Quarto, sendo humano e semelhante aos demais, você mesmo também comete muitos erros. E se porventura se esquiva de algum deles, nem sempre é por falta de disposição para o mal, mas por covardia, vaidade ou algum outro vício. Quinto, nunca se sabe ao certo quando os homens incorrem em erro, pois muitas das suas ações, que nos parecem perversas à primeira vista, são feitas com boas intenções, ou ao menos sem más intenções. É necessário conhecer inúmeros pormenores e circunstâncias antes de poder julgar com alguma segurança a conduta alheia. Sexto, sempre que a raiva ou a aflição lhe dominarem, lembre-se de que a vida humana é como um instante na eternidade e muito em breve todos nós estaremos debaixo da terra. Sétimo, é preciso considerar que não são os atos alheios o que de fato nos aflige, mas antes a nossa opinião ao seu respeito. Assim sendo, aprende a suprimir ou modificar a opinião que formou acerca de tais atos, e logo a sua raiva irá desaparecer. Como fazer isso? Pensando que não pode realmente lhe prejudicar o que fazem os outros. Se alguma coisa pudesse de fato lhe corromper, além do seu próprio vício, invariavelmente você incorreria em muitos maus atos. Seria um malfeitor capaz de cometer muitos crimes. Oitavo, considere o quanto sofremos por conta de nossos próprios momentos de ira e aflição, muito mais do que pelas próprias ações que inicialmente nos irritaram ou afligiram. Nono, quando vem do fundo do coração, quando é sincera e não faz alarde de si mesma, a bondade é invencível. Em verdade, o que poderá lhe fazer o mais insolente dos homens se lhe mostrar a sua face gentil e afável? Ora, considere fazê-lo refletir sobre o seu próprio ato, polidamente, mesmo no momento em que ele lhe ataca. Não, minha criança, nós viemos a este mundo para outro fim. Se insistir nesse ataque, quem sofrerá é você mesmo e não eu. Assim, se for capaz de lembrar-lhe e provar-lhe que tudo no universo foi criado para a harmonia e que nem as abelhas, nem outros animais talhados para a vida em comunidade são capazes de um ataque semelhante, se for capaz de admiti-lo sem ironia ou afronta, mas com simpatia e sem rancor no coração, é capaz de ter sucesso na empreitada. Mas não o repreenda da mesma forma que faz o mentor, de modo a ser admirado pelos outros discípulos. Faça-o sempre numa conversa particular, ainda que em meio à multidão. Lembre-se desses 9 preceitos como se fossem um presente das musas e começa, enfim, a ser um homem, enquanto ainda tem a oportunidade. Você ainda deve evitar, com igual cuidado, tratar com revolta ou com bajulações quem quer que o tenha ofendido, pois que ambas as atitudes são prejudiciais. E, conquanto seja inevitável se irritar na vida, lembre-se de que a virilidade se encontra mais na brandura e na serenidade em meio à excitação do que nas explosões incontroláveis de raiva. Ora, aquele que se entrega à ira se comporta tal qual aquele que se entrega à dor. Ambos sofrem de forma submissa,
sem nenhum controle da situação. E se ainda tiver interesse, aceite mais um conselho de Apolo, o líder das musas. É loucura querer que os maus não pratiquem maldades. É como desejar o impossível. No entanto, permitir que eles sejam maus para com os outros, mas não admitir que sejam maus para consigo, é algo próprio dos nécios e dos tiranos. 19. Há 4 inclinações da alma contra as quais você deve manter guarda constante. Tão logo surpreenda uma delas em você mesmo, procura logo afastá-la usando os seguintes conselhos. Quanto às inclinações da primeira espécie, simplesmente considere que são desnecessárias. Quanto às da segunda espécie, considere que elas rompem com os laços da comunidade. Quanto às da terceira espécie, considere que elas o levam a dizer aquilo que não crê verdadeiramente, o que é um dos maiores absurdos passíveis ao homem. Enfim, afaste também as da quarta espécie, considerando que elas o levam a subjugar a sua parte divina à sua parte menos nobre e mortal, isto é, ao corpo e seus prazeres grosseiros. 20. Todas as partes aéreas e ígneas que coexistem em você, muito embora por natureza tenham a tendência a se elevar, ainda assim obedecem à lei geral do universo e permanecem misturadas em sua constituição corpórea. Por outro lado, todas as suas partes terrenas e aquosas, ainda que por natureza tendam a descer, se aprumam ou se mantêm eretas numa postura que não lhes é natural. Dessa forma, os próprios elementos se submetem à lei geral e se esforçam para ocupar o posto onde foram colocados, até que surja, desta mesma lei, o comando para a sua dissolução. Ora, levando tudo isso em consideração, não é de se estranhar que somente a sua parte inteligente seja desobediente e se queixe da posição para a qual foi designada, e ainda assim, nenhuma força de fato danosa lhe é imposta, apenas as coisas que estão em conformidade com a sua natureza. No entanto, ela não se conforma e tende ao oposto de sua natureza, pois que a injustiça, a intemperança, a ira, o sofrimento e a angústia são todos contrários à sua verdadeira natureza. Assim, sempre que se revolta contra qualquer infortúnio, a alma se desloca e abandona o seu posto, já que foi criada para a piedade e a reverência aos deuses, assim como para a justiça e a sociabilidade. Perceba como o contato com o sagrado antecede a própria prática da justiça. 21. Não poderá ser um e o mesmo durante toda a vida o homem cujo propósito de vida não seja igualmente sempre um e o mesmo. Mas não basta dizer isto, se não for esclarecido qual deve ser o propósito. Ora, embora divirjam as opiniões sobre tudo quanto o vulgo, por uma ou outra razão, considera como bens, nós ainda concordamos quanto ao que são os bens comuns e universais. Dessa forma, o propósito geral deve se voltar para o bem comum da comunidade. Somente quem coloca tal propósito acima de tudo poderá ser em suas ações um e o mesmo por toda a vida. 22. Pense no rato do campo e no rato da cidade, e comparando-os, observe como o último é mais temeroso e angustiado. 23. Sócrates costumava chamar a opinião da multidão pelo nome de lâmia, isto é, monstros que assustam as crianças. 24. Os lacedemônios, nas suas festividades, instalavam os forasteiros em bancos à sombra e sentavam eles próprios em qualquer lugar. 25. Recusando ao convite do filho de Perdicas para que o fosse visitar na Macedônia, Sócrates disse: recuso, pois não quero perecer
pela pior das mortes, isto é, receber um favor que jamais poderia ser retribuído. 26º. Nos escritos dos Efésios, havia um conselho para que os homens virtuosos do seu passado fossem lembrados todos os dias. 27º. Os discípulos de Pitágoras recomendam que pela manhã ergamos os olhos para o céu, de modo que, pela contemplação diária dos astros, que seguem sempre a mesma rota e executam sempre do mesmo modo a sua missão, tenhamos um exemplo vivo de disciplina e pureza, pois nenhum astro recorre a véus para ocultar seus atos. 28º. Considere que tipo de homem era Sócrates, que se cobriu numa pele de animal certo dia em que sua esposa Xantipa saiu de casa levando o seu manto. Foi isto que ele explicou a alguns dos seus amigos que, envergonhados, buscavam se retirar da sua presença. 29º. Se não souber ler e escrever, jamais poderá ensinar aos demais. O mesmo vale, e ainda mais, para a arte de viver. 30º. Você nasceu escravo, portanto, não tem direito à palavra. 31º. Aqui dentro, o meu coração se pôs a rir. 32º. Condenarão a virtude usando palavras grosseiras. 33º. De Epícteto. Quem quer comer figos no inverno ou ter filhos quando já não há mais idade para tal, só pode ser louco. 34º. Assim aconselhava Epícteto. Quando for beijar seu filho, pensa que talvez amanhã ele possa estar morto. Mas isso é um mau agouro. Não há nenhum mau agouro num fato natural. Do contrário, seria um mau agouro falarmos das más colheitas. 35º. Ainda Epícteto. Uva verde, uva madura, uva passa. Tudo é transformação. Não para o não ser, mas para o que ainda não é. 36º. Nenhum homem pode nos furtar nosso livre-arbítrio. Também de Epícteto. 37º. Epícteto dizia ainda que devemos nos exercitar na arte de consentir, assim como na de domesticar os impulsos, a fim de que eles sejam sempre condicionados e dirigidos para um alvo, como o bem comum. Igualmente, eles devem respeitar o valor intrínseco das coisas, e quanto aos desejos sensuais, devem ser refreados. Igualmente, não devemos jamais ter desejo nem repulsa por nada que não dependa somente de nós. 38º. Nós não discutimos um tema qualquer, mas se estamos ou não loucos. Epícteto mais uma vez. 39º. Sócrates costumava perguntar: o que deseja? Ter a alma de um ser racional ou de um irracional? De um ser racional. De quais seres racionais? Os são ou os loucos? Dos sãos. Por que então não o busca? Porque já a possuo. Ora, por que então insiste em se digladiar com os demais como um animal?